O choque de uma freira perdida na escuridão, que envolveu até o temido Lampião. Em uma manhã ensolarada de 1925, a tranquilidade da pequena cidade da Paraíba foi abalada por um eco estrondoso de um evento aterrador. Maria, uma freira de olhos azuis que se destacavam pela pureza, enfrentava uma tempestade em seu coração. Os habitantes da cidade, com suas vozes altas e olhares curiosos, sempre admiraram a fé e compaixão que a jovem irradiava. Mas aquela fé fora brutalmente curvada. Uma ação cruel e vergonhosa a deixara em frangalhos, marcando não apenas o seu corpo, mas toda a sua alma. O comandante corrupto, um homem temido que abusava do poder e da confiança, transformara um ser angelical em um símbolo de dor. O grito de ajuda de Maria penetrara a cidade como um lamento doloroso, fazendo o coração de seu pai, o coronel Epaminondas, se encharcar de ira. Ele não era apenas um pai, mas um soldado, um homem que esperava seguir as normas de um código de honra. Agora, com as veias. Em uma noite estrelada, quando a lua parecia atenta ao desenrolar dos acontecimentos, ele e seu bando invadiram a casa do comandante. O eco da pólvora e os gritos de batalha ressoaram, sangrentas marcas de uma justiça bruta que se desenrolava, enquanto a cidade assistia, com olhos arregalados e corações acelerados. Com a morte do tirano, Maria tornou-se um ícone de resiliência. Ela começou a acolher os feridos e os necessitados na pequena igreja onde antes trazia luz e esperança. Sua dor, no entanto, a assombrava como uma sombra interminável. Os murmúrios da cidade se entrelaçavam com a lenda do rei do cangaço, na qual Maria e o comandante se tornaram histórias contadas na calada da noite. As velas que iluminavam o altar da igreja pareciam ser testemunhas silenciosas de sua luta interna. Como continuar a ser uma luz quando a escuridão parecia sempre à espreita? A cada oração, a dúvida aumentava. A justiça que havia implorado havia trazido alívio ou apenas mais agonia? Maria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria se encontrava envolta na penumbra da igreja, com as velas tremulando, como se também estivessem sentindo a sua dor. A cada dia, ela lutava contra suas próprias sombras, e a esperança balançava como uma chama vacilante. Mas uma nova manhã trazia consigo um estranho pressentimento. Algo no ar parecia carregado. Pesado. Pesado. Como se a tempestade estivesse se formando novamente. Enquanto os membros da comunidade se reuniam para mais um serviço, um grito repentino cortou o silêncio. A porta da igreja se abriu com um estrondo, e uma figura entra. Era a jovem Ana, amiga de Maria. Ela estava desfeita, os olhos arregalados e úmidos, como se tivesse visto um fantasma. O murmúrio se espalhou rapidamente entre os congregados. O coronel Epaminondas, ele está morto. As palavras caíram como um peso na atmosfera. A notícia que ninguém esperava, mas que todos temiam, se espalhou como fogo. Maria sentiu seu coração parar. O coronel, seu pai, aquele que prometeu protegê-la, não estava mais com ela. O que isso significava? A perplexidade transformou-se rapidamente em uma tempestade de emoções. A dor agora se misturava com a incerteza, uma escuridão ainda mais profunda. Antes que pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, o lugar foi invadido por um grupo de soldados. Eles estavam agitados, armados e com olhos cheios de uma determinação sombria. O líder,
um homem que Maria conhecia bem por seu olhar hostil, gritou: "O rei do cangaço Lampião se aliou ao coronel. Ele foi derrubado, e agora nós sabemos, todos nós sabíamos." Os murmúrios aumentaram e a igreja virou um completo caos. Maria olhou para Ana, e nesta fração de segundo, tudo o que acreditava mudou. As histórias que contavam sobre o coronel como justo pai e soldado estavam agora em questão. Como poderia ele, o homem que a criou, ter se envolvido com alguém tão perigoso como Lampião? A conexão dela com o rei do cangaço era agora uma maldição. As vozes em torno dela se tornaram um borrão. Todos pareciam em pânico, os olhos voltados para o altar e em seguida para Maria, que parecia estar em transe. Os soldados estavam em busca de justiceiros, mas a verdadeira traição parecia se espalhar bem diante dela. O que Maria se recusava a aceitar começou a afundar em sua mente. Seu pai havia sido um corrupto e Lampião um aliado. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. A amiga que lhe trouxe a notícia, Ana, o que ela fizera? O choque pulsou por seu corpo. O que isso significava para a fé que ela estava reconstruindo? Uma traição que não era só de amigos, mas uma traição que mudava tudo o que ela acreditava. Entre gritos e caos, Maria sentiu seus pés como se estivessem enterrados na areia movediça da verdade. As velas começaram a apagar, e com elas a esperança parecia se esvair. Como poderia encontrar a luz agora? A dúvida a consumia. Quem poderia ser confiável? Com lágrimas escorrendo, Maria buscava respostas na escuridão que a cercava. E o mais terrível de tudo, quem de fato era ela agora? Maria mal conseguia processar as palavras que ecoavam em sua mente. Ana, amiga, traição. O caos ao redor dela era ensurdecedor. A igreja, que antes era um lugar de paz, agora era um campo de batalha emocional. O rosto de Ana se distorcia em desespero, mas Maria não podia focar na amiga. Seus pensamentos giravam. Seu pai, o coronel Epaminondas, um homem de honra, traído por sua própria aliada? Um silêncio repentino tomou a igreja, quando um grito cortou o ar. Ela não é quem você pensa que é. Ouvindo isso, os olhares de todos se voltaram para uma figura encapuzada que adentrou o saguão da igreja. O coração de Maria disparou. Era um homem, um bandido que todos reconheciam. O já temido Lampião. Eu sou o homem de quem vocês falam. Ele ergueu a mão e a multidão se calou em terror. A verdade é mais profunda do que vocês imaginam. Seus olhos brilhavam com uma intensidade selvagem, revelando os segredos mais obscuros que estavam à flor da pele. O coronel não era um tirano, mas um líder, um traidor em seu próprio jogo. Lampião gritou, transformando as palavras em punhos que batiam nas paredes da igreja. Foi ele quem mandou matar meus homens, uma batalha que o poder desenfreado dele não podia esconder. Ele fez um acordo com as forças armadas para acabar com minhas ações. E Ana estava em seu lado. O tumulto se espalhou novamente, sussurros se intensificando. Maria sentia as paredes da igreja se fechando ao seu redor. O que estava acontecendo? A dor de perder seu pai se misturava à confusão de descobrir que sua aliada, Ana, era uma traidora. Um nó se formou em sua garganta e sua visão ficou turva. Seria tudo uma mentira? As memórias felizes da infância agora eram sombras de um passado que nunca existiu. Ele não queria salvar sua filha Maria. Ele queria te usar como isca. As palavras de Lampião reverberaram como um trovão, e a verdade, ainda que cruel, estava ali, nua. A ordem foi sua, Ana. Você me deixou acreditar que éramos amigos. Ana caiu de joelhos, o choro ecoando pela igreja. Maria, eu não pude, não tive escolha. Ele, antes que ela pudesse terminar,
Maria interrompeu, a voz tremendo de raiva e dor. Você me usou, só para salvar a própria pele. Lampião observou isso com olhos impassíveis, mas Maria percebeu que algo mudava naquele olhar. Ele estava ali não só para se vingar, mas para jogar luz sobre uma treva que há muito obscurecia o povo. Acha que você não está presa nessa teia? Ele não era o homem que você achava. O coronel Epaminondas sempre esteve alinhado ao inimigo. E você, Maria? Vou te revelar um segredo que mudará tudo. O pulsar das palavras de Lampião fez Maria estremecer. O quê? Que segredo poderia ser tão profundo que esmoronaria seu mundo? Ainda mais, você não é filha apenas do coronel. Tem sangue de guerreiro nas veias, uma linhagem que você nunca conheceu. A revelação pairou no ar, uma sombra sob seus pensamentos confusos. O que isso significava? Ela olhou para Ana, o olhar cheio de perguntas e desespero. O que Lampião queria dizer? Quem era ela realmente? O sentimento de traição e dor se misturou com a possibilidade de uma nova identidade. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Perto das velas, a luz oscilava e pareciam dançar em resposta ao turbilhão de emoções que a dominava. Lampião se aproximou mais uma vez, as palavras saindo de sua boca com uma intensidade quase elétrica. Você vai fazer uma escolha, Maria. Se você quer saber mais, virá comigo. Mas saiba, se você não fizer, a vida que você levou até aqui desmoronará. Você deve escolher quem você realmente é. Maria ficou paralisada. Qual caminho seguir? Que escolha fazer? A escuridão do desconhecido parecia tão ameaçadora quanto a revelação. E seu coração estava em chamas. E se Lampião estivesse certo? E se tudo o que ela soubesse fosse uma ilusão? O que ela faria agora? Em um instante, a luz da esperança vacilava, e Maria sentia como se estivesse à beira de um abismo, ansiosa pelo que viria a seguir. Quando Maria ficou paralisada, o mundo ao seu redor parecia desmoronar. A revelação de Lampião a consumiu. Eu não sou só filha do coronel? A sensação de uma terra se desmanchando sob seus pés deixou seu corpo em um estado de paralisia emocional. O que mais você sabe sobre mim? Sua voz saiu entre um sussurro e um grito. Lampião a encarou com olhos que pareciam penetrar sua alma. Vou te mostrar apenas a superfície. Você tem uma herança que vai além do que você entende, e não apenas de honra. Cada palavra carregava um peso imenso, um eco profundo. A igreja ficou em silêncio, todos aguardando, expostos ao mistério. Ana, em um canto, soluçava. Maria, escute. Eu sempre estive ao seu lado. Errei, mas eu não sabia. Eu não sabia de nada. O desespero na voz da amiga parecia distante agora. Maria mal conseguia olhar para ela. O próprio coração estava dividido entre a traição e o que restava de amizade. Lampião continuou. Se você quer saber a verdade, precisa sair dessa prisão de ilusões. O coronel não era quem você pensava, mas sua história não termina aqui. Ele fez uma pausa, ajustando o olhar para a multidão. Se você busca por respostas, venha comigo. Mas saiba que seu passado vai te alcançar. Você é poderosa, e isso muitos desejam. Você pode mudar tudo, Maria. Num momento de ousadia, a porta da igreja se abriu com um estrondo, e uma figura apareceu. Era um homem, um dos soldados leais ao coronel, com a respiração ofegante, e um olhar frenético que apressou as palavras. Maria. Você precisa saber. Ele, o coronel, ele está vivo. O tumulto tornou-se um grito coletivo. O impacto da revelação varreu tudo ao redor. A esperança e o medo se misturaram, e uma onda de murmúrios percorreu a igreja. Poderia o coronel Epaminondas ter enganado a todos? Maria olhou fixamente para o soldado, a mente girando com a possibilidade de que seu pai pudesse estar escondido, vivo,
em vez de morto. Ana, você sabia? Questionou, a voz embargada de raiva e confusão. Ana apenas balançou a cabeça, sem palavras. A expressão dela era uma mistura de culpa e desespero. Meus pais, eles sempre falavam de coisas ocultas, muitos deles. A mulher não conseguia terminar. Os rumores, as alianças, continuou o Lampião, acenando com a mão como se todos no templo ainda não pudessem ver. O coronel não só me traiu, ele jogou um jogo duplo e o preço da verdade é muito alto. Ele enganou até você, Maria. Cada palavra de Lampião queimava as paredes da igreja como se a verdade estivesse sendo escavada diante deles. E você, Maria, estava prestes a ser usada por ele, mas a força dentro de você pode ser sua âncora ou sua prisão. Foi neste momento que um som estrondoso ecoou do altar. A fonte de luz se apagou. Uma sombra tomou conta do espaço. Alguém tinha entrado, e eles podiam sentir a tensão no ar. Uma figura encapuzada, alta e imponente, avançou para a frente. Ele levantou a cabeça. Era o coronel Epaminondas. Ninguém se movia. O choque congelou o tempo. Os rostos pálidos como se vissem um fantasma. Maria! Sua voz ressoou pela igreja. Calor e frieza misturadas. Você ainda não sabe a verdade completa. O que significava isso? O que mais ele tinha escondido? Os olhos de Maria transbordavam de lágrimas agora, não apenas de dor, mas de uma confusão que se espraiava por cada canto de sua mente. Acerte um fio de verdade ou deixe suas ilusões derreterem. O que você fez, pai? Gritou, sua voz ecoando em um vazio denso. A verdade estava próxima, mas a tempestade emocional que se formava prometia devastar tudo o que ela acreditava. E enquanto o peso de cada revelação a oprimia, uma única pergunta ressoava em sua mente. Quem realmente era ela? Maria ficou paralisada. O choque congelou o tempo na igreja. O coronel Epaminondas, com seu olhar firme e imponente, parecia o próprio espectro de um passado que ela tentava entender. "O que você fez, pai?" ela gritou, a dor e a raiva incendiando sua voz. "Você precisa saber a verdade completa." A afirmação dele pairou no ar, pesada como um fardo. Os murmúrios da multidão começaram a crescer, ecoando em forma de perguntas entre os que testemunhavam a cena. "Viva! Ele está vivo!" um soldado gritou, e a energia na sala tomou outra direção, fervilhando como um prato prestes a transbordar. Um calor cresceu nas faces de todos, o choque se transformando em uma cólera voraz. Maria sentia o sangue em suas veias ferver, mas ao mesmo tempo uma parte dela implorava por respostas. Desde o início, continuou Epaminondas, e o silêncio se aprofundou. Fui parte de algo maior. Um jogo que você não poderia entender, Maria. Lampião e eu, nós éramos considerados inimigos, mas o jogo do poder exigiu alianças inesperadas. Lampião avançou um passo com um sorriso cruel. Então, você realmente acreditava que estava protegida, não? O coronel espalhou boatos de que eu seria o vilão, mas a verdade é que você tem uma herança que vai além de seu pai. O olhar de Maria se deslocou entre os dois homens, perdendo-se no emaranhado de mentiras e traições. O que mais estava oculto? O que mais não sabia? E se seu pai, apesar de seus erros, fosse parte de uma dimensão mais complexa, onde a traição era apenas uma peça deste quebra-cabeça? Sua mente girava. É hora de decidirmos, Maria. Venha comigo, e eu lhe mostrarei tudo. Eu serei o seu guia, e você descobrirá o que significa carregar meu sangue, insistiu Lampião com fervor. Nesse instante, um grito ensurdecedor cortou o ar. Não, não, isso não pode ser verdade. Ana, finalmente recuperando a voz, desabou em um choro. Eu fui enganada como todos vocês. O coronel tinha planos para Maria. E ele não é quem você pensa ser. A tensão aumentou a cada palavra dela.
O murmúrio da multidão ficou mais forte, transformando-se em uma sinfonia de confusão e medo. A verdade é que o coronel, ele não é seu pai biológico, Maria. O silêncio que se seguiu foi de total estupefação. Maria se sentiu como se fosse empurrada de um precipício. O que você disse? Sua voz falhou. O que isso significava sobre ela? Seu coração disparava. A realidade começava a se desmoronar como areia entre seus dedos. Havia um pacto, algo planejado antes do seu nascimento. Ana prosseguiu, desesperada para ser ouvida. Você é filha de um guerreiro do cangaço. É tudo parte de uma profecia, uma mistura de vidas que imaginávamos que estavam separadas. As palavras de Ana a atingiram como um raio. A história que conhecera estava se desintegrando. A igreja estava em tumulto. As pessoas murmuravam entre si. Os olhares de reprovação e espanto litavam as paredes. O peso das revelações esmagava o espírito de Maria. Isso não pode ser verdade. Ela se virou, buscando apoio nos rostos conhecidos, mas encontrou apenas olhares vazios e dúvidas. E se for mentira? Quem eu sou realmente? O que está acontecendo? Epaminondas parecia inquieto, e o olhar de Lampião se iluminou com um brilho vitorioso. A linha entre aliados e inimigos é tênue, Maria. Você está destinada a muito mais do que imagina. A pergunta agora é, em quem você confiará? Uma porta rangia ao fundo, e uma nova figura apareceu, desenhada na escuridão. Era uma mulher com uma cicatriz que cruzava seu olho, segurando uma pistola com firmeza. Chega de mentiras. O coronel não é a única peça deste jogo. O murmúrio da multidão transformou-se em um grito coletivo, e Maria sentiu o chão se movimentar sob seus pés, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desabar totalmente. O que mais poderia acontecer? O que mais ela não sabia? A verdade a deixava confusa, mas ao mesmo tempo, uma centelha de coragem começava a crescer dentro dela. O que viria a seguir? O choque reverberou na igreja, como se a realidade tivesse se fraturado em 1000 pedaços. Maria encarava o coronel Epaminondas ainda em seu ponto de vista, enquanto a mulher encapuzada com a pistola nas mãos começava a avançar. O murmúrio da multidão criava uma pressão crescente, como se todos estivessem respirando ao mesmo tempo. Vocês precisam saber a verdade, ela gritou, seus olhos ardendo. E então, no meio de todo aquele caos, ela tirou o capuz, revelando um rosto que Maria reconheceu instantaneamente. Mãe? A palavra saiu involuntariamente de seus lábios, como um sussurro cheio de incredulidade. A mulher, com cabelos grisalhos e traços marcados pelo tempo, estava ali, diante dela, como uma ilusão que havia se materializado. Maria, eu tinha que voltar. Sua voz era firme, mas o olhar transmitia a fragilidade de longos anos perdidos. Maria piscou algumas vezes, sem acreditar no que via. Como você está viva? Eu pensei que estivesse morta. Os olhares se alternavam entre Maria e sua mãe. O estonteamento da multidão se tornava palpável. Foi necessário me esconder. Para sua proteção, meu amor. O coronel, porém, não parecia surpreso. Havia um brilho em seus olhos que alimentava a confusão no coração de Maria. Mas quem você realmente é? Ela vacilou, um nó na garganta. O que está acontecendo aqui? Eu sou mais do que você imagina, a mulher respondeu, um sorriso triste no rosto. Nós somos parte de algo maior. É você que precisa entender. O coronel não é só seu pai. Não é bem o que parece. Agora chega. Lampião interveio, com um semblante intenso, quase irritado. Estamos aqui falando de lealdades e traições, mas você não faz ideia do que está por trás de tudo isso. Ele gesticulava furiosamente, encarando a mãe de Maria. Você sabia, e ainda aqui está, como se nada tivesse acontecido. A tensão na sala estava à flor da pele. O silêncio era agora uma tempestade. O que mais vocês escondem de mim?
Maria exigiu, sentindo seu coração acelerar. Por que tudo isso foi escondido? A mulher começou a se mover, caminhando para mais perto. Maria, há segredos em suas veias. Uma linhagem de poder e luta. Você é a chave. A cada palavra, o chão parecia tremer sob seus pés. Como assim? A chave para quê? Perguntou, confusa e desesperada. Para o quê, mãe? O potente que você carrega pode ser a salvação ou a condenação, ela sussurrou, olhando para o coronel. Epaminondas sempre soube disso. O que vamos fazer agora determinará quem seremos. Ele me impediu de revelar a verdade antes. Ele só pensou em seu próprio poder. Lampião olhou fixamente para Maria, os olhos vazios da compaixão, mas cheios de um desafio. É isso, Maria. Olha ao seu redor. A cada decisão, cada lealdade, cada traição, sua vida está entrelaçada em um pano de mistério. O coronel Epaminondas não é o homem que você pensava que era. Ele terminou, a calma em meio à tempestade quase ensurdecedora. Maria experimentou o peso de todas aquelas verdades. Seu passado, seus pais, tudo desmoronando. Uma parte dela queria acreditar, mas outra parte lutava contra essa nova realidade. Era difícil separar os fios da mentira da verdade. Então um grito cortou a tensão. Bandidos! Um grito ecoou do lado de fora da igreja, e todos se viraram, surpresos e ansiosos. A porta se abriu com força, e uma horda de homens armados irrompeu, a chuva batendo em suas capas. O caos se instalou novamente, mas o que mais chocou Maria foi o que um deles disse. Os preços subiram. Ninguém pode escapar. Todos que estão aqui têm que pagar. E naquele instante, tudo se transformou mais uma vez. A revelação de que ela não estava apenas presa em um drama familiar, mas agora era parte de um jogo maior, onde a vida e a morte eram apostas implacáveis. Maria sentiu um frio percorrer sua espinha. As perguntas que a assombravam agora cresciam. Quem era ela realmente? E mais importante, quem poderia ser confiável em um mundo tão repleto de enganos e segredos? As luzes da igreja piscaram, com a intensidade da situação que se desenrolava, e com cada pulsar, ela se perguntou. Sua ligação com os cangaceiros poderia ser a única. O que aconteceria com ela agora? A tempestade dentro e fora da igreja culminava em um único ponto. A verdade estava prestes a se revelar, e seria devastador. O choque reverberou na igreja, como se a realidade tivesse se fraturado em 1000 pedaços. Maria encarava o coronel Epaminondas ainda em seu ponto de vista, enquanto a mulher encapuzada com a pistola começava a avançar. O murmúrio da multidão criava uma pressão crescente, como se todos estivessem respirando ao mesmo tempo. Vocês precisam saber a verdade, ela gritou, seus olhos ardendo. E então, no meio de todo aquele caos, ela tirou o capuz, revelando um rosto que Maria reconheceu instantaneamente. Mãe! A palavra saiu involuntariamente de seus lábios, como um sussurro cheio de incredulidade. A mulher, com cabelos grisalhos e traços marcados pelo tempo, estava ali, diante dela, como uma ilusão que havia se materializado. Maria, eu tinha que voltar. Sua voz era firme, mas o olhar transmitia a fragilidade de longos anos perdidos. Maria piscou algumas vezes, sem acreditar no que via. Como você está viva? Eu pensei que estivesse morta. Os olhares se alternavam entre Maria e sua mãe. O estonteamento da multidão se tornava palpável. Foi necessário me esconder, para sua proteção, meu amor. O coronel, porém, não parecia surpreso. Havia um brilho em seus olhos que alimentava a confusão no coração de Maria. Mas quem você realmente é? Ela vacilou, um nó na garganta. O que está acontecendo aqui? Eu sou mais do que você imagina,
A mulher respondeu, um sorriso triste no rosto. Nós somos parte de algo maior. É você que precisa entender. O coronel não é só seu pai. Não é bem o que parece. Lampião avançou um passo, com um sorriso cruel. Então, você realmente acreditava que estava protegida? Não? O coronel espalhou boatos de que eu seria o vilão. Mas a verdade é que você tem uma herança que vai além de seu pai. O olhar de Maria se deslocou entre os dois homens, perdendo-se no emaranhado de mentiras e traições. O que mais estava oculto? O que mais não sabia? E se seu pai, apesar de seus erros, fosse parte de uma dimensão mais complexa, onde a traição era apenas uma peça deste quebra-cabeça? Sua mente girava. É hora de decidirmos, Maria. Venha comigo e eu lhe mostrarei tudo. Eu serei o seu guia, e você descobrirá o que significa carregar meu sangue, insistiu Lampião, com fervor. Nesse instante, um som estrondoso ecoou do altar. A fonte de luz se apagou, uma sombra tomou conta do espaço. Alguém tinha entrado, e eles podiam sentir a tensão no ar. Uma figura encapuzada, alta e imponente, avançou para a frente. Ele levantou a cabeça. Era uma mulher que todos conheciam, mas nunca esperavam ver ali. Chega de mentiras, todos vocês! O reconhecimento rapidamente se espalhou entre o público. Eu sou a verdadeira mãe de Maria. A revelação cortou o ar como um golpe violento. Maria ficou em estado de choque. Não só sua mãe estava ali, mas a mulher que todos pensavam que era sua mãe, Epaminondas. Tudo o que ela conhecia se desmoronava. Como assim? Gritou, a voz embargada. O que você está dizendo? Você foi criada em uma mentira! A mulher gritou com desespero. Maria, Epaminondas não é seu pai. Ele me sequestrou anos atrás. Eu sou a verdadeira protetora da sua linhagem. É ele quem deve temer, não eu. O espaço ao redor dela parecia se desintegrar. Olhando para cada rosto conhecido, Maria viu incredulidade, espanto e um medo profundo. Como você pôde esconder isso de mim? As palavras saíram entrecortadas. Lampião sorriu, satisfeito com a confusão. Agora que a verdade vem à tona, o jogo muda. A linhagem de Maria é mais poderosa do que todos pensam. Cada um de vocês tem um papel nessa história. A tensão era insuportável. O que mais estava escondido? A ideia de que seu passado estava repleto de mentiras abria uma ferida profunda. Mas você é a minha mãe, Maria implorou, virando-se para a mulher. O que você quer dizer com isso? Aonde foi que eu realmente vim? Vamos, Maria. O que você acha que é uma história simplista de bem e mal? Você carrega um poder que não entende. Epaminondas. Ele não se preocupa com você. Ele quer usar você como um peão. O coronel e eu temos uma conexão antiga que ele nunca quis que você soubesse. A igreja tremia com a revelação. Cada palavra minava ainda mais a confiança de Maria nas figuras que sempre teve como sólidas em sua vida. Quem sou eu, então? Ela gritou, um nó se formando em sua garganta. Essa vida precisa de sentido. E em meio a todo esse tumulto, o chão rangia quando novos passos ecoaram. A porta da igreja se abria novamente, e uma figura conhecida surgiu, trazendo um novo golpe de surpresa. Era o coronel Epaminondas, mas algo estava diferente. Ele estava ferido, com um olhar desolado, como se a derrota estivesse finalmente o alcançando. Maria, sua voz ecoou, intensa e suplicante. Antes que pudessem processar, ele avançou e sussurrou. Estou aqui para te proteger. Eles estão vindo. O que isso significava? Que novos inimigos estavam por trás de todo esse jogo? Maria sentiu o coração acelerar, pressentindo que algo ainda estava pior por vir. Com um colapso de verdades simultâneas, a realidade estava prestes a se desdobrar de formas que ela nunca poderia imaginar. E o tumulto na igreja, a dor crescente em seu peito, eram apenas a prequela do que estava por vir. O que ela realmente era? Quem realmente poderia confiar? A batalha real finalmente começava, e Maria era o centro dela. Maria estava em estado de choque, os olhos fixos na figura familiar
que agora tornava o ambiente ainda mais caótico. O coronel Epaminondas, uma presença imponente e ferida, estava bem diante dela. Mas o que isso significava? A mente de Maria girava em um turbilhão de questões sem respostas. Você está vivo! Como? Como isso é possível? Seu coração pulsava forte, uma mistura de alívio e confusão. Olhe, Maria! Não temos tempo! Epaminondas exclamou, movendo-se rapidamente para frente. Mas os murmúrios da multidão estavam se intensificando, virando-se em um turbilhão de vozes. Lampião se aproximou, mas não podia esconder o brilho em seus olhos. Nós não temos tempo para essas explicações. Precisamos agir. Nesse instante, a mulher que se dizia a verdadeira mãe de Maria, com seu olhar determinado, interveio. Espere. A verdade que você conhece é só uma fração do que está realmente acontecendo. Ela gesticulou desesperadamente para conter a confusão. Os homens que estão lá fora não são só bandidos. Eles são parte de um plano muito mais maligno que envolve vocês. E em uma fração de segundo, tudo mudou. A porta da igreja se abriu com um estrondo que ecoou como um trovão. Um grupo de homens encapuzados entrou gritando. Ninguém sai vivo daqui. O coronel teve suas chances. Eles eram os soldados do coronel, mas a determinação em seus olhos indicava uma traição ainda mais profunda. Um deles atirou para o alto, e a violência da explosão fez o chão vibrar. Maria sentiu o desespero dominando sua razão. O caos assumiu conta da igreja, e antes que pudesse processar a nova traição, a figura do coronel se destacou em meio à confusão. Nós não temos muito tempo. Eles não estão aqui apenas para você, Maria, mas sim para todos nós. Ele virou-se. E nesse momento, algo no ar mudou. O que parecia ser uma batalha entre as forças do bem e do mal se transformava em um espetáculo aterrador. A mulher, agora mais fragilizada, começou a gritar. Maria, você deve se lembrar. Eles não são só soldados. Estão aqui para recuperar algo que você possui. A chave. Eles sabem que você é a única que pode interromper isso. Assustada, Maria sentiu um frio na espinha. A chave para o quê? O que você está dizendo? A ansiedade se misturava com a adrenalina. Epaminondas agarrou o braço da filha, puxando-a para perto. Os cidadãos foram enganados por muito tempo. Eles podem querer o que você possui, algo que foi passado de geração em geração. Maria olhou fixamente para seu pai, confusa. Mas o que eu tenho? O que há de tão especial em mim? Ela não conseguiu terminar a frase. Antes que pudesse processar a violência que a cercava, o homem que liderava os soldados se aproximou, seus olhos brilhando com um fervor venenoso. Chega de jogos, coronel. Venha se entregar. Você não vai impedir o que já está decidido. Maria viu seus aliados se tornando inimigos, enquanto a revelação começava a despontar nas sombras. O coronel se virou, um olhar de desespero passando por seu rosto. Não posso entregar sua vida, Maria. Você precisa lutar, mesmo que isso signifique confrontar quem você realmente é. Mas antes que ela fizesse alguma coisa, uma explosão repentina iluminou a igreja, fazendo todos caírem no chão. O ambiente se transformou em um cenário de caos absoluto. O ar com cheiro de pólvora misturou-se com o medo que pairava. E naquele momento, Maria viu algo. Uma pequena caixa sob o altar, iluminada pela luz que surgia das chamas. O que é aquilo? Ela gritou, tentando se levantar, mas imediatamente se deparou com alguém segurando-a. Era Lampião, agora em uma posição defensiva, sua expressão se transformando em algo travesso. Isso é importante, Maria. Hoje você vai descobrir que nem tudo é que parece. O que está à sua frente pode ser a resposta para salvar a todos nós, ou a sua condenação, ele murmurou, enquanto o calor da batalha se intensificava ao redor. Com uma adrenalina crescente e o olhar fixo na caixa, Maria sentiu o peso da verdade caindo sobre ela. Que escolhas precisaria fazer agora? A resposta estava ali, mas a ideia de que tudo em sua vida pudesse se reverter em um momento a apavorava.
O que ela escolheria? E o que mais na sua história iria se revelar? A caixa sob o altar brilhava como um farol em meio à escuridão que se instalava na igreja. Maria olhou fascinada e aterrorizada ao mesmo tempo. Meu Deus, o que é isso? Ela pensou, seu coração batendo descompassado. As vozes ao redor dela se confundiam com o rugido da confusão, e a tensão pairava no ar, densa como cheiro de pólvora. Lampião parecia radiante com a possibilidade da revelação. Essa é a chave, Maria. Você tem que pegá-la antes que eles matem seu pai. Seus olhos estavam fixos na caixa. A necessidade em sua voz era palpável, mas a dúvida a consumia. O coronel Epaminondas, ferido e desesperado, gritou. Não, não toque nela. Pode ser uma armadilha. Mas a urgência na voz de Lampião e o pânico nos rostos ao redor fizeram Maria hesitar. O grupo de soldados avançava, suas intenções obscuras. O som da madeira rangendo e dos gritos criava um espetáculo aterrorizante. Ana, com lágrimas escorrendo, tentou puxar Maria longe daquele local. Venha, precisamos sair, eles querem você. Mas Maria não conseguia desviar o olhar da caixa. A ideia de que ali estava a solução, a verdade sobre quem ela realmente era, a consumia. Com um movimento decidido, ela disse, não, eu preciso saber. E avançou, os passos pesados, como se cada um exigisse coragem. O eco dos disparos a cercava como um lobo faminto. E então, num movimento abrupto, uma explosão. A igreja tremeu. O chão se abriu sob os pés de Maria. E em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. A figura de sua mãe caiu ao chão. Um grito aterrador saindo de seus lábios. Maria, não faça isso. Os soldados estavam prestes a atacá-la. E em meio ao que deveria ser um momento de escolha, a realidade desmoronou. A mulher que se dizia sua mãe não era quem parecia. Um brilho traiçoeiro em seus olhos revelou verdades que Maria nunca quis acreditar. Ao cair, a mulher começou a se transformar, o rosto mudando, se distorcendo em algo grotesco. Maria percebeu, horrorizada, que a mulher não era sua mãe, mas uma entidade disfarçada, um lobo em pele de cordeiro. Você se deixou enganar, a figura disse, com uma voz rouca e sinistra, enquanto mudava de forma diante do olhar estupefato da multidão. Eu sou parte de uma linhagem que vai além de tudo que você conhece. Você é a chave para o nosso domínio. O pânico tomou conta da igreja. Maria sentiu o chão desmoronar sob ela, como se o mundo estivesse desabando. Não, você não pode. O que você quer de mim? Mas a criatura apenas sorriu com um ar de triunfo. O que sempre quis, o poder e a destruição daquele que a criou. A revelação era brutal, como uma queda livre pela montanha. Maria olhou para o coronel, suas feições repletas de terror. Epaminondas, ela sussurrou, a voz falhando. O que você sabe disso? O coronel, em meio ao furor, respondeu. Eu fui enganado. Fiz promessas para proteger você, mas o que você precisava saber, tudo foi parte de um plano. E agora você está presa entre o que é e o que pode se tornar. Os soldados hesitaram, o olhar entre eles refletindo a confusão da treta enorme que se desenrolava. Enquanto isso, Lampião, como um chefiado do jogo, preparou-se para atacar. Precisamos parar isso antes que seja tarde demais. E naquele momento, outro grito. Estou aqui por você, Maria. Um homem avançou pela porta da igreja, entre as sombras. Era um rosto conhecido, mas que deixara ecos de uma história nunca contada. Era Lucas, um amigo de infância. Sorrindo, mas o olhar cheio de gravidade. Eu saberei as respostas que você procura. Só precisa vir comigo. A luta estava perpassando, enquanto informações e alianças se esvaíam. Maria ficou paralisada. O que realmente estava acontecendo? E quem era Lucas? Dúvidas e perguntas apinhavam sua mente.
E antes que pudesse decidir, a criatura avançou com um sorriso maligno, tentando agarrá-la. O tempo parecia parar. O que isso significava? Maria sabia que não poderia voltar atrás, que a vida que conhecia poderia desmoronar em um instante, e a verdade que estava emergindo era mais aterradora do que qualquer coisa que já ousara imaginar. E enquanto as chamas começavam a consumir a igreja, Maria enfrentou o desconhecido, perguntando-se se realmente conseguia lidar com a verdade que estava prestes a ser revelada. O que mais ela não sabia e o que exatamente significava ser a chave? Maria ficou paralisada, seus olhos fixos na criatura que se revelara. Um frio cortante percorreu sua espinha. "O que você quer de mim?" Sua voz trêmula mal conseguiu escapar. A criatura riu, uma risada sombria que ecoou na igreja e se misturou ao barulho da confusão. O chão tremia, e ao seu redor a luta se intensificava. Os homens armados gritaram ordens e o caos tomou conta do ambiente. Maria olhou para Lampião, que estava cada vez mais impaciente. "Precisamos agir agora. Você é a única que pode deter isso." Ele gritou, apontando para a caixa sob o altar, ainda reluzente e atraente. Antes que pudesse pensar, ela agarrou a caixa. O calor emanava de dentro, como se algo poderoso a estivesse convocando. Assim que tocou a superfície, sentiu uma explosão de energia percorrer todo o seu corpo. "O quê? O que está acontecendo?" As palavras escaparam de seus lábios, mas ela estava paralisada na dúvida. O rosto da sua mãe, agora distorcido, avançou em direção a ela. "Liberte-se, Maria, isso não é seu." Mas uma voz interna sussurrou que sim, isso era dela. Era um poder que nunca soubera que possuía. "Eu sou a chave!" ela gritou, sua própria voz ressoando como um trovão. Nesse instante, tudo aconteceu rapidamente. Um grupo de soldados avançou, mas a luz da caixa começou a brilhar intensamente, criando uma barreira. Maria sentiu o poder crescendo dentro dela, como se cada emoção, cada lágrima, cada momento de dor agora estivesse se alinhando em um só propósito. "Eu não sou mais uma peça no seu jogo." A declaração vibrou no ar. A criatura parou, seu sorriso desaparecendo. "O que você fez? Você não pode fazer isso." Ela estendeu as garras, mas a luz que emanava da caixa cresceu, formando uma esfera ao redor de Maria. O olhar do coronel Epaminondas, desesperado, encontrou o de sua filha. "Maria, agora você pode fazer tudo. Controle seu destino." Assim, em um instante de pura determinação, Maria levantou a caixa. "Chega!" As palavras explodiram de seus lábios e a luz se intensificou em um raio brilhante que iluminou toda a igreja. O calor da energia varreu tudo ao seu redor, empurrando todos para trás. A criatura gritou, se contorcendo sob o poder que agora Maria controlava. Os soldados pararam, confusos, enquanto o caos se transformava em um momento de suspensão. E então, a luz explodiu em uma onda fulminante, como um sol nascente, envolvendo todos em seu esplendor. Quando a luz finalmente dissipou, a situação estava mudada. A igreja havia se transformado em um espaço sereno, como se nada tivesse acontecido. Diante de Maria, todos os que estavam presentes agora pareciam aliviados. O que era um campo de batalha havia se tornado um espaço de clareza. Maria olhou em volta, tentando entender o que havia acontecido. Os rostos conhecidos foram surgindo de forma lentamente amorosa, com olhares de compaixão e liberdade. Lucas estava ali, um sorriso de aprovação nos lábios. Lampião, que antes parecia predador, agora era um aliado. "Você controlou!" ele exclamou, admirado. "Mas e sua mãe?" Maria olhou para o lugar onde a criatura antes estava. Não havia mais sinal dela. "E agora?" perguntou ela com a voz embargada. Sua verdade era uma nova possibilidade, mas quais seriam as consequências?
Agora, Maria, a escolha é sua. Você pode usar esse poder para se vingar ou para criar. Se você decidir usar isso para unir as pessoas, poderá fazer mudanças reais, disse Epaminondas, com a voz firme. E assim, Maria sentiu a realidade se estabelecer. Sua vida tomava um caminho diferente. Ela não era mais uma presa nas tramas de outros. Olhando para os rostos que a cercavam, decidiu: vamos reconstruir isso, juntos. Então, como um eco de promessa, a igreja começou a rejuvenescer. Havia trabalho a fazer, mas a esperança brilhava como nunca antes, e enquanto todos se preparavam para a nova jornada, uma última dúvida pairou no ar. O que mais o futuro manteria? O que realmente significava ser a chave? Antes que pudesse mergulhar em suas reflexões, a voz dela ressoou. Pessoal, se inscrevam agora no canal, para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a compartilhar nossas narrativas com o mundo. Compartilhem este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Comentem suas reações e teorias, eu quero ouvir tudo. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não percam a chance de fazer parte dessa comunidade incrível.